Boa tarde, povo abençoado de Deus. Que a graça, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre mim e sobre você. Vamos pensar certo nessa tarde. Vamos pensar correto. Vamos estar no lugar certo. Vamos viver de maneira certa, de maneira correta. Vamos acreditar, vamos crer que Deus tem o melhor nessa terra para nós poder tocar, saborear, participar dos banquetes que Deus tem preparado para seu povo, seus escolhidos aqui na terra. Porque aqui onde nós habitamos, existe coisas boas para seu povo. Deus, ele prepara o melhor alimento, Deus prepara a melhor roupa, Deus prepara a melhor joia, Deus prepara uma mesa preparada na presença de todas as pessoas que já te humilharam, das pessoas que te humilham, das pessoas que te diminuem, das pessoas que acham que não temos capacidade nenhuma para exercer a tal profissão ou a tal função. Então, Deus, ele é cuidadoso. Deus é generoso. Deus, ele usa a sua benignidade para nos alcançar, para nos abençoar. Ok? Nós temos que ter uma mente. O Senhor diz, eu é que sei que pensamento que eu tenho ao vosso respeito. Pensamento de bem, pensamento de prosperidade, pensamento de libertação, pensamento de transformação, pensamento de mudança radicais na sua vida. E muitas vezes somos nós que atrapalhamos a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando a gente é gerado lá no ventre, que a gente não consegue ver. Uma mãe sabe, né, que ali dentro tem um feto que está sendo gerado, que dia após dia ele vai crescendo, ele vai ganhando formalidade, né, que começa de apenas uma bolinha e ali vai tomando formato a uma geração, uma criança, seja feminina, seja masculino, que você está gerando dentro do seu ventre. E quais são as suas expectativas? Os primeiros meses, será que é menina, será que é menino? Quando você faz aquele exame, 3D, né, que você fala que antigamente não tinha, as mães ficavam grávidas e ganhavam, faziam um enxoval amarelinho ou todo branco, ou algumas coisinhas misturadas, porque não sabia qual era o sexo do seu filho, né? Mas recebia com todo amor, com todo carinho, com todo calor humano. E ali criava aquela criança ali naquelas condições que tinha, que era gerada. Então, criava uma criança saudável, uma criança sadia, uma criança que não precisava 1 ano, ou até mais nem precisava ir a médico, precisava ir a pediatra. Nascia em casa, era cuidado em casa e tinha uma saúde de ferro, né? Hoje as crianças nascem no hospital, as mães tomam injeção para não sentir dor. Naquela época a criança a mãe tinha que ter força, né? Para a criança saía cheia de energia, cheia de coragem. Tinha umas mães que a criança só saía de dentro de casa depois dos 7 dias, né? Enquanto o umbigo daquela criança não caísse, ele não saía da porta para fora. Hoje em dia a mulher ganha neném. Hoje, amanhã ela já está lavando casa, ela já está dirigindo, ela já está na rua, ela já está com seu filho à mostra para todas as pessoas verem. Então, muitas vezes a criança adoece, a criança é atacada de madrugada, atacada de noite, a criança vive doente porque a criança está sendo exposta. A criança está sendo levada a ser exposta a todo mundo. Olha o filho dela, olha como essa criança é, olha, aí começa a criar
curiosidade nos curiosos e começa a criar uma coisa maligna, diabólica em cima daquela criança, e aquela criança é indefesa, não sabe se defender ainda. Então o que vai acontecer? Vai ficar doente. Começa uma gripe, começa uma diarreia, começa o nariz escorrendo, começa a emagrecer, começa uma tosse, tem uma pneumonia, tem uma bronquite, tem uma dor de ouvido, porque aquela criança foi exposta. Né? Hoje tudo é exposto nas redes sociais. O filho caiu, tira foto, bota nas redes sociais. O filho está dormindo, bota a foto nas redes sociais. Tudo você se expõe. Muitas vezes a gente se expõe demais a nossa vida. E o que acontece quando a gente se expõe demais a nossa vida para o povo que está ocupando as redes sociais saibam como é que eu estou vestida, como é que eu estou com o cabelo, como é que eu estou vivendo. Então isso vai gerar uma coisa diabólica, maligna, que pode atrapalhar a minha vida. A palavra de Deus fala que José, quando foi para a casa de Potifar, José fez a diferença. Você vê que o que aconteceu com a vida de José, quando ele estava na casa dos seus pais, que ele saiu à procura dos seus irmãos, os seus irmãos tramaram contra a vida de José, porque eles tinham ciúme, eles tinham inveja de José, porque José era destaque, né? A palavra do Senhor diz que Deus era com José, o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, isso causou o quê? Que tudo que José tocava, tudo que passava pelas mãos de José, Deus prosperava, né? Então, os irmãos de José, não aceitando isso, tramaram contra a vida de José, que queriam matar, mas um interferiu, não deixou, jogaram no poço, foi vendido por os ismaelitas, venderam para um eunuco, o eunuco de Faraó, e ali ele foi trabalhar na casa de Potifar, e o que aconteceu? Foi atacado mais uma vez pela mulher de Potifar, e depois ele foi parar na prisão, né? Foi parar na prisão, mas a palavra diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua dignidade. E lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. O carcereiro Mó não teve cuidado nenhuma de coisas que estavam na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Prosperou ele na casa de Potifar, prosperou ele dentro da prisão. Você vê aí, o negócio é o seguinte, quando Deus está com a tal pessoa, não importa onde você esteja, você é próspera, você é abençoada, você faz com que as pessoas que estejam sentadas à mesa com você também comam do seu banquete, porque José foi para a prisão por uma calúnia que a mulher de Potifar inventou, por José não aceitar o que ela queria. Então José foi parar na prisão. E ali Deus colocou no coração do carcereiro para que ajudasse José. Então o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Viu? Então aqui está dizendo que Deus estava com José na casa de Potifar, Deus estava com José no cárcere, Deus estava com José para revelar o sonho, Deus estava com José quando saiu da prisão, foi para dentro da casa de Faraó. O que é que aconteceu com a presença de José na casa de Faraó? Revelou um sonho, o sonho trouxe
trouxe a multiplicação, o que iria acontecer, Deus deu argumento, sabedoria, entendimento, inteligência para ele saber governar um país na hora da crise. Deus deu condições dele governar uma nação, um país, né? Na hora da crise. Ainda serviu as cidades vizinhas. E os seus irmãos ainda vieram comprar na mão de José. Você sabe de uma coisa? As pessoas certas geram motivação certa. Você acha que um escravo não pode habitar num palácio? Mas José foi comprado como escravo, mas ele não era escravo. José não foi visto como escravo. Então nós não podemos, se nós habitamos em um palácio, nós não podemos andar com os escravos. Se nós habitamos em um palácio, nós temos que falar a linguagem deles. O que é que qual é a linguagem de um povo que vive dentro de um palácio? Qual é a linguagem de um povo que senta numa mesa, num banquete, para comer com talheres de prata, com prato de porcelana, pratos e taças de ouro? Qual é a linguagem desse povo? E qual é a nossa linguagem? E qual é a sua linguagem? Como que está a sua casa? Panela amassada, prato quebrado, roupa rasgada aquela borboletinha, e você continua usando até as calcinhas furadas, cueca rasgada, espírito de pobreza, espírito de miséria. Quando você veste uma calcinha ou o homem veste uma cueca rasgada, furada, é espírito de pobreza, é espírito de miséria na sua vida. Então, as pessoas certas com quem você convive, as pessoas corretas, as pessoas certas na sua vida, vai levar você ao topo, vai levar você a crescer, vai levar você a prosperar, vai levar você a ser um gigante na fé. Agora, se você se reúne, se você se junta com panelinha, se você se junta com pessoa baixa, se você se junta com pessoas pobres, você vai viver na pobreza. Se você se senta com gente que só sabe ter a língua desse tamanho aqui, que é um babador de tão grande, para falar mal, e você entrar em concordância, você vai viver a mesma situação que essas pessoas estão vivendo, porque você está entrando em concordância. Qual seria o linguajar de José? Eu sou pobre, miserável, eu sou inocente, estou na prisão, não cometi nenhum erro. Por que foi que me colocaram nessa situação? Em hipótese alguma, a Bíblia está falando que José caluniou seus irmãos, que José defraudou o nome da sua família. José ficou íntegro, José ficou intacto, José sabia quem era a sua verdadeira identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia onde ele queria chegar, onde ele sabia o que ele iria enfrentar e onde ele iria estar no seu amanhã. Então, qual é a nossa identidade? O que é que nós queremos? O que é que nós precisamos para a gente chegar também onde nossos sonhos, nossos objetivos querem alcançar? Então, nessa tarde eu quero dizer para você que escravo não habita em palácio. Escravo lava chão de palácio. Escravo lava panela do palácio. Escravo cultiva o jardim do palácio. Escravo não senta na mesa do rei. Nós não somos mais escravos, porque Jesus já nos comprou, já nos lavou, já nos redimiu com o sangue do Cordeiro. Temos que ter a mudança aqui.
Começa uma mudança aqui, comece a mudar o seu modo de ver, seu modo de pensar, seu modo de agir. Começa aqui dentro, irmãos, aqui dentro. Existe um olho aqui dentro desse coração aqui. Comece a olhar com o seu olhar do seu coração, a enxergar com o olho do seu coração, para você ter sucesso na sua vida, para você sair dessa vida que você se encontra aí, porque você não consegue crescer, você não consegue prosperar, você não sai, você quer trocar de carro, você não consegue, você quer mudar de casa, você não consegue, você quer construir um armário na sua cozinha, você não está conseguindo, você só está ganhando dinheiro para pagar a conta, e no final do mês ainda não consegue fechar o caixa com aquele valor que você almejava. Em nome de Jesus Cristo, pare de andar com os escravos. Em nome de Jesus Cristo, pare de andar com gente fracassada. Em nome de Jesus Cristo, pare de andar com gente traidor. Pare de andar com gente que trai. Pare de andar com gente que fala que você que você não vai crescer, que você não vai vencer. Você tem que andar com os do palácio. Porque eles amanhecem o dia já com a mente capacitada, preparada, sabendo que ele vai falar com reis que vai vir de outras cidades, sabendo que alguém vem comer na sua casa, sabendo que vai receber uma comitiva de outro estado, de outro governo, que vai vir para a casa dele. Se prepare para essa comitiva de vencedores. Se prepare para essa comitiva de ganhadores. Se prepare para você viver uma vida em abundância, uma vida de luz, uma vida de paz, fora dos alcances dos medianitas, fora do alcance dos ismaelitas, fora do alcance dessa turminha que fica nas moitas, que fica escondido, procurando a hora certa de atacar e de anunciar você é um assalto, de anunciar você está derrotado, eu te peguei. Não, comece a se conectar com a equipe, com o reino dos céus, que você não vai surtar, que você não vai perder, que você não vai ser um fracassado, que você não vai ser um derrotado. Comece a mudar você. Eu já disse aqui uma vez que eu queria mudar a vida de uma pessoa. Mas eu achava que eu dava conta e eu não consigo mudar a vida de ninguém. Então eu decidi, eu vou mudar a minha vida. Então eu estou tentando mudar a minha vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, se eu ando com as pessoas certas, eu vou ter motivação certa. Agora, se eu andar com pessoas erradas, eu vou ter motivações erradas. Eu vou fazer coisas erradas. Eu vou falar coisas erradas. Eu vou pensar errado. Eu não vou ter sucesso em área nenhuma na minha vida. Mas se eu andar com a comitiva certa, eu vou ter motivação. Para não precisar de médico. Para não viver. Para não ser uma ambulância ambulante, para não viver no pelourim, para não viver presa na mão de agiota, para não viver escondida, fugindo, com medo de ser cobrada, com medo de ameaça. Se você andar com as pessoas certas a partir de hoje, você vai ter uma vida diferente, uma vida mudada e uma vida transformada. Jesus te ama e quer fazer o melhor para você. Ele te chamou para você ser cabeça e você não é cauda. Mesmo que você olhe para José, onde foi que José foi parar? Mas José se dobrou diante daquela situação? Não. José foi para a prisão, mas José foi beneficiado, porque Deus colocou ali, a palavra de Deus diz que deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Deus deu graça aos olhos do carcereiro e ali teve confiança em José e fez com que a vida de José fosse transformada em nome de Jesus Cristo. Deus tem portas
aberta para mim e para você nessa tarde. Deus tem liberdade para você e para mim nessa tarde. Deus tem cura mental, espiritual, física e emocional para mim e para você nessa tarde. Você não é uma cobra para andar rastejando. Você não é uma lagartixa para andar grudada nas paredes. Você não é um mosquito para alguém pegar e dar uma lapada assim e matar esse mosquito. Você é um ser que foi gerado, que foi formado, que foi projetado, que foi ungido com o óleo santo do Espírito Santo. Desde o ventre da minha mãe, que eu já tinha sido escolhida, separada para ser vencedora. Eu sou vencedora e você também se declara vencedor? Nessa tarde, Deus, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer trazer à sua memória o que vai te fazer bem. Ele quer trazer na sua memória o que vai te fazer você feliz. Entendeu? Porque o que está na sua memória são pesadelos do passado. E o que está na sua memória são as dores, as torturas que você viveu no passado. Você tem pesadelos à noite. Talvez você já deitou, já se imaginou. Ou você morta, ou você presa, ou você em dificuldades enfrentando. Mas se você começar a ver que Deus te chamou do ventre da sua mãe para você ser cabeça, para você ser uma conquistadora, para você ser um conquistador, para você ser uma pessoa diferente. Faça a diferença no bairro que você mora. Faça a diferença no local que você anda. Faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença dentro de uma rede de supermercado. Faça a diferença. Faça a diferença. José era diferente. Seja diferente. E todos vão olhar para você e vai se espelhar em você. Agora, se você é um fracassado, você é um derrotado, se você se sente pobrezinho, coitadinho, miserável, as pessoas não vão querer se espelhar em você. As pessoas vão querer se espelhar num pai. Filho se espelha no pai. Porque ele acha que o pai é o seu herói. Então, nosso herói é Jesus Cristo, que é perfeito, intacto, e se olhar para ele não há nenhum defeito. Então, nessa tarde, as pessoas certas geram motivação certa. Ande com as pessoas certas. Viva com as pessoas certas. Fale com as pessoas certas. Conte sua necessidade para a pessoa certa. O Espírito Santo, ele ouve e ele intercede e ele dá gemido inexprimível por nós. Ele está aqui nessa tarde e ele quer nos abençoar. Vou dizer, alguém está preso, mas nessa tarde a palavra está dizendo que Deus está dando graça ao carcereiro para abençoar uma pessoa. Eita, laias. O Senhor vai estar com essa pessoa e ele vai estar dando graça ao carcereiro e vai abençoar essa pessoa que está lá dentro. E os dias que essa pessoa vai viver dentro dessa cadeia vai ser de graça de Deus. Os inimigos vão cair por terra. Deus está agindo. Deus está fazendo algo grande, fluindo algo sobrenatural na vida dessa pessoa. E vocês vão ter notícia dessa pessoa. Deus te ama e quer te abençoar abundantemente. E Ele está aqui para te abençoar. Beijo. Jesus te ama. Não esqueça disso. Você foi comprada nem com ouro nem com prata. Mas você foi comprada com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Amém?